Pai do Senhor, meus irmãos, sejam bem-vindos ao nosso devocional. Hoje é terça-feira, 18 de junho. Vamos ler aqui 1 João 2:2. E ele é a propiciação pelos nossos pecados, e não somente por nossas ofensas pessoais, mas pelos pecados de todo o mundo. Esse verso, ele vem depois da afirmação ou das afirmações que o apóstolo João faz em relação aos pecados, de como ele ensina que se alguém declarar que não tem pecado, está se enganando e é evidência de que a verdade de Deus não está na pessoa que diz que não peca. Não é que alguém queira jogar para debaixo do tapete. Isso aqui é filosófico. Isso aqui é a pessoa considerar que o conceito de pecado é um conceito equivocado. Não, pecado não existe. O pecado é aquele jeito animal que precisa ser evoluído. Ou então nega 100%. Pecado não existe, isso é coisa de mito judaico, isso é aprisionamento judaico-cristão. Isso aí é coisa do patriarcado, isso aí é coisa antiga, isso não existe. Então, quem nega são pessoas que trabalham, que tocam a sua vida e tudo mais, pessoas que existem, pessoas que existem, que eu estou dizendo, não é nessa obviedade, que existe na vida, né? Que faz, que escreve, que participa da sociedade, que lidera até a sociedade, mas o apóstolo João está dizendo que a verdade de Deus não pode estar numa pessoa que nega essa verdade, porque negar a existência do pecado é negar a declaração divina, o juízo que Deus fez a nosso respeito. E negar o pecado, por incrível que pareça, é tão complicado, porque de determinada forma precisa também negar a existência de Deus ou as ações de Deus, que enviou o seu Filho para nos remir do pecado. Então, dizer que o pecado não existe torna a vinda de Jesus também insignificante. E o que ele fez por nós na cruz do Calvário, ineficaz ou desnecessário. É por isso que Jesus cai para estas pessoas na categoria apenas do histórico, de alguém que foi martirizado, mas que era um sangue bom, mas que era um cara bom. E a conversa para por aí, porque não crê que o trabalho que o Senhor Jesus fez por nós é de expiação, de propiciação. Mas o João continua explicando, ele diz, mas se confessarmos, ou seja, se eu reconheço e se eu me posiciono diante de Deus como um pecador, se eu reconheço e confesso os meus pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar de todos os pecados e nos purificar de qualquer injustiça. Então, aquilo que Deus prometeu que faria, Ele é fiel para fazer, né? E ele é justo para fazer, porque ele é o justo juiz que poderia nos afastar dele e da comunhão com ele para sempre. Mas ele é justo quando colocou Jesus no lugar do pecado e Jesus se fez pecado e ele puniu o pecado, né? Para que nós tivéssemos, ficássemos livres da ira que Deus tem contra o pecado. E o pecado era em nós a nossa afeição, a nossa única natureza, nós éramos pecados. Então, nascidos em pecados, existindo enquanto pecadores, todas as nossas ações, tudo que a gente faz, todo o nosso pensamento, pecado.
Mas na cruz do Calvário houve uma substituição. A gente costuma dizer assim, que Jesus morreu no meu lugar. É uma verdade isso. Mas também Jesus morreu, como é que se diz? Implicando uma outra coisa, que o pecado que me habitava, o pecado que sou eu, foi transferido ou imputado para Jesus, né? E Jesus então foi, naquele momento, o pecado. E Deus derrama a sua ira e pune o pecado na cruz do Calvário. Então, e aí ele pode nos declarar justificados. O justo Deus fez isso, até porque não havia uma outra maneira do ser humano ser salvo, né? Não há outro nome dado entre Deus e os homens que possa trazer salvação, a não ser Jesus. Por quê? Por causa deste ato na cruz do Calvário. Então, ele reafirma o que ele já vinha falando no verso 10, quando ele diz: se afirmarmos que não temos cometido pecado, nós o fazemos mentiroso e a sua palavra não está em nós. Então mente, né? Ou vive ainda na mentira quem não se nega que cometeu pecado, né? E a verdade não está em nós, agora diz que a palavra não está em nós, que é a mesma coisa, né? Mas ele fala, filhinhos, agora falando da realidade de que apesar de sermos crentes, filhos de Deus, né? Gente remida, comprada no sangue de Jesus, há a possibilidade de pecar. E João, apóstolo, sabe disso. E ele aconselha com ternura, dizendo: filhinhos, eu estou escrevendo essas palavras para vocês não viverem pecando, para que não pequeis. Então ele abre o grande escape, o grande recurso de Deus, isso que ele traz aqui. Se entretanto, portanto, episódico, né? Acidental, se entretanto alguém pecar, temos um advogado junto ao Pai, Jesus Cristo, o justo. Então, o Jesus Cristo é justo pela, por causa da sua natureza impecável, mas ele é justo, como diz o autor da carta aos Hebreus, e justificador, ou seja, nos justificou, tirou de nós essa sentença de morte, tirou de nós o pecado que nos habitava, né? E agora o pecado não está mais misturado comigo, está em mim como algo, ou vamos personalizar, né? Como alguém, né? Como uma coisa que está em mim, mas que eu posso dizer não. E se eu pecar, eu vou ter um incômodo muito grande. E é a prova de que ele habita em mim, no meu homem interior, como disse o apóstolo Paulo, mas não pertence mais a mim, por causa da obra de Jesus. Antes, eu poderia até negar a existência dele e viver de boa com o pecado. Hoje, por causa da consciência, no Espírito Santo, na palavra de Deus, na verdade, quando pecar é um problema sério de consciência, de tristeza pelo Espírito Santo. É completamente é um desajuste, é um desarranjo, é um incômodo, é um problema. Mas se alguém pecar, está dizendo ele, Cristo intercede por nós, como advogado. E ele é, então fica claro, a propiciação pelos nossos pecados. Aí eu cheguei no verso que eu anotei aqui. Propiciação é o ato de desviar, afastar ou aplacar a ira de Deus, né? Então, o apóstolo Paulo, carta aos Romanos, deixou claro que Deus tinha essa demanda contra os homens. Nós éramos de fato inimigos de Deus por natureza,
por causa do pecado. Mas Jesus Cristo, na sua entrega na cruz do Calvário, ele desviou a ira de Deus. Desviou de quem? De nós. Nós não somos mais alvo da ira de Deus, nem da inimizade de Deus. E para onde é que foi essa ira? Ela foi para cima de Jesus, que se tornou pecado e aplacou. De maneira que Deus agora nos trata com graça e nos aconselha para valorizar a obra de Jesus, para não viver pecando, ainda que se alguém pecar tem recurso, né, na graça de Deus. E ele diz mais, e não somente por nossas ofensas pessoais, mas pelos pecados de todo mundo. Isso aqui não é universalismo, de dizer que todo mundo vai ser salvo, mas ele está dizendo que não é um aprisionamento, que essa obra não é de uma etnia. Essa obra que foi feita não foi feita só, por exemplo, para os judeus. Não, mas que todos os povos da terra podem se beneficiar da morte de Jesus. E aí, a gente tem que confiar nisso. Os fariseus procuravam e muito estabelecer regras, ações, para buscar essa justificação, para buscar aplacar a ira de Deus, ou para tentar ficar de boa com Deus. E aquela passagem que Jesus fala do fariseu e do publicano que foram orar, né? E o fariseu diz que jejuava 2 vezes por semana, é prática farisaica, né? O único dia de jejum para o judeu era o dia da expiação, né? Mas eles caprichavam no jejum, eram 2 vezes por semana e davam dízimo de tudo, né? Num rigor, num zelo especial. E tinham lá uma série de outras coisas que eles acrescentaram, mas para demonstrar um zelo, mas se fosse um zelo pessoal, no sentido de uma devoção, ok, era uma coisa da pessoa para com Deus. Mas isso aqui é como os teólogos têm falado, era uma cerca legalista, e eles incluíram uma série de coisas. E as ações dos fariseus, elas perduraram, elas tiraram da mão de Israel a Bíblia como ela é, né? Substituiu a lei de Moisés, Novo Testamento, então eles nem consideram, mas substituiu o Velho Testamento por uma literatura farisaica. E fizeram muito mais coisas porque se colocaram nesse lugar de fazer justificação. E, e aí esse homem, é o que ele fala, ele agradece porque não é como os outros homens. E também não sou como esse publicano aí, né? Quem é mal visto na sociedade. Mas depois, aí o publicano fica de longe e ele está completamente alinhado. Isso aqui obviamente aconteceu. Aliás, Jesus contou muito antes de João escrever, mas tem um alinhamento aqui muito interessante. O publicano ficou à distância, nem sequer ousava olhar para o céu, mas batia no peito e confessava: ó Deus meu, sê benevolente para comigo, pois sou pecador. Aí você vai pegar essa palavrinha benevolente no português, você vai ver que ele está falando de afasta a tua ira, ou seja, faz propiciação por mim, porque eu sou pecador. O que nas palavras de Jesus, esse homem hipotético, porque é uma parábola, está orando? Ele está dizendo: desvia de mim a tua ira, faz expiação por mim, faz propiciação, me salva, me livra, porque eu reconheço que sou pecador. Então, tudo aquilo que João está ensinando, a gente tem
uma tipologia nesses dois. Aquele que diz que não peca, ou que se garante ou se apega àquilo que não é a verdade. João declarou: a verdade não está nele, ele é mentiroso, a palavra de Deus não está nele. Enfim, é essa situação. Quem clama por misericórdia, ser benevolente ou faz propiciação, pode se alegrar em Cristo Jesus, porque essa propiciação já foi feita e agora a gente tem que apenas crer nessa obra. É o que nos resta fazer. Deus te abençoe a pensar e a lembrar destas coisas. Vamos orar. Pai, rendemos graças a Ti. Obrigado pelas Tuas misericórdias e obrigado por afastar de nós a Tua ira santa e ter punido a Jesus Cristo que se fez pecado por nós, para que nós tivéssemos comunhão contigo. Eu te agradeço, te louvo por tremenda bênção do teu amor. Oramos, Pai, no nome de Jesus. Amém.